Shalom, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Wagner Muniz e este é o canal Pastor Wagner, a voz que clama. E amados, nós vamos para mais um estudo da palavra do Senhor e eu tenho certeza que esse estudo ele vai falar com você. Hoje, dia 11 de janeiro de 2022, amém? Então, já vou pedindo aos nossos irmãos inscritos, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, ative o sino das notificações e depois da vinheta, bora pro vídeo, meus irmãos! Uma igreja avivada. E o meu texto base está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31, que diz assim: E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que texto tremendo esse, né, amados irmãos inscritos? Que texto maravilhoso. Então, nesse texto sagrado, nós vamos aprender 3 segredos de uma igreja avivada. Essa manifestação poderosa que aconteceu novamente entre os irmãos, a exemplo do Pentecoste de Atos 2, confirma a fase avivada da igreja primitiva. Os cristãos primitivos experimentavam sucessivos avivamentos naqueles dias de intensa perseguição da igreja. Cada avivamento experimentado fortalecia a igreja e encorajava a enfrentar os grandes desafios daqueles dias. Os 3 segredos de uma igreja avivada estão claramente explícitos neste capítulo. O primeiro é o poder da oração. O segundo, o poder do Espírito Santo. E o terceiro, o poder da palavra. Nós vamos falar, meus amados irmãos, a respeito de cada um deles, porque Deus, Ele capacitou a igreja primitiva com esses 3 respectivos talentos, dons, para a igreja ficar avivada. Então, o primeiro deles, amados irmãos inscritos nesse canal, é o poder da oração. A oração, amados, ela é muito poderosa. Não subestime o poder da oração. Então, um dos principais segredos, e o primeiro segredo que eu quero estar falando, é o poder da oração. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Atos, capítulo 4, 31. O lugar só tremeu depois da oração. O poder da oração é o primeiro segredo de uma igreja avivada. Já diz o velho ditado: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. O lugar tremeu porque oraram. A oração promove o sobrenatural. Olha que coisa tremenda, amados irmãos. A oração realmente é algo muito forte para a vida de um cristão, né? Em Atos 12, verso 5, está escrito que enquanto Pedro estava na prisão, havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. O sobrenatural aconteceu e Pedro foi milagrosamente solto da prisão e salvo das mãos de Herodes. Atos 12, versículo 6 em diante. Você viu, amados irmãos, como a oração ela é importante? Quando Pedro estava preso, a igreja fazia incessantemente orações a Deus
em favor de Pedro. E Deus, ele moveu o sobrenatural, Deus, ele fez a obra ali e usou um anjo e libertou Pedro daquela prisão. Então isso é algo tremendo, amados irmãos. É por isso que a oração é um dos segredos da igreja ficar avivada. Em Atos 16, 25, está escrito que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Aqui o lugar tremeu mais uma vez, por causa do poder da oração e do louvor a Deus. Olha que coisa importante, amados inscritos nesse canal, amados ouvintes, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa é o poder da oração, aonde Paulo e Silas estavam ali presos naquela prisão, mas por volta da meia-noite eles cantavam, eles adoravam a Deus e oravam ao Senhor, e aquele lugar, aquele ambiente tremeu pelas mãos de Deus. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Em Efésios 6,18, Paulo disse: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Os grandes avivamentos da história, meus amados, começaram quando homens e mulheres passaram a orar incessantemente por uma nova manifestação renovadora do Espírito Santo de Deus. Em Judas capítulo 1, verso 20, está escrito: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Então, amados irmãos, para fechar aqui, a oração é um dos principais, é o primeiro e o principal segredo da igreja se manter avivada nesses últimos dias. Vamos embora para o segundo, amados ouvintes, amados inscritos desse canal. O segundo segredo da igreja avivada é o poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, amados irmãos, não tem igreja avivada. Sem a unção do Espírito Santo, não dá para ficar avivado. Todos ficaram cheios do Espírito Santo em Atos 4:31. O segundo segredo de uma igreja avivada é o poder do Espírito Santo. A exemplo de Atos 2, os irmãos foram novamente cheios do Espírito Santo. A experiência do Pentecoste sempre se repete no livro de Atos dos Apóstolos e continua se repetindo em nossos dias. Amém, amados? Então, o segundo segredo é a presença do Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo. Uma igreja sem o Espírito Santo, meus amados, é uma igreja vazia, é uma igreja oca. Uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa desanimada, é uma pessoa triste, é uma pessoa angustiada. Então, o segundo segredo, amados irmãos, para uma igreja ser avivada, para uma igreja ser vencedora, é o poder, é a unção do Espírito Santo de Deus. O resultado de uma vida de oração é experimentar a plenitude do Espírito para evangelizar com mais fervor e pregar com mais ousadia a palavra de Deus. Em Atos 6:10, os opositores do Evangelho não podiam resistir à sabedoria do Espírito pela qual Estevão falava. Então, meus amados, Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo, a qual os opositores não podiam resistir à sabedoria, resistir o dom que Estevão tinha,
resistir aquela graça, aquela unção que Estevão tinha na vida dele. Em Atos 13, verso 9, está escrito que Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em Elimais, o mágico, e repreendeu o demônio que usava ele para atrapalhar a pregação do evangelho em Pafos. Veja bem, amados irmãos, o Espírito Santo, ele até nos capacita, né? Ele até nos dá autoridade para nós enfrentarmos as hostes espirituais do mal. Em Efésios 5,18, Paulo deu um mandamento aos crentes de Éfeso, dizendo: enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deus quer que você seja cheio. Deus quer que você seja uma pessoa cheia da graça, uma pessoa preenchida com a graça de Deus, com a unção do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a fonte do nosso avivamento, amados irmãos. O terceiro segredo, vamos embora para o terceiro agora, amados irmãos. Glória a Jesus, essa palavra está poderosa, né, meus amados? O terceiro segredo é o poder da palavra. O poder da palavra de Deus é algo, amados irmãos, tremendo, né? Então esse é o terceiro segredo, o poder da palavra. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, Atos 4,31. O terceiro segredo de uma igreja avivada é o poder da palavra de Deus. A igreja, meus amados, ela pode ter tudo, ela pode ter o louvor, ela pode ter ali a parte das oportunidades, ela pode ter ali várias outras atividades, mas se não tiver palavra, amados irmãos, acaba sendo um culto frio, acaba sendo um culto, amados irmãos, vazio. Tem que ter a palavra de Deus. A igreja primitiva priorizava a palavra de Deus. Atos 12, 24, está escrito que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, porque a igreja primitiva, amados irmãos, dava prioridade para a palavra do Senhor. Hoje, nesses últimos dias, amados irmãos, estão querendo tirar a palavra de Deus dos nossos cultos. A palavra de Deus tem que ser o algo principal, amados irmãos, das nossas igrejas. Então, o terceiro segredo de uma igreja avivada é a santa palavra do Senhor, que foi pela palavra de Deus que Jesus combateu o diabo no deserto. Em Atos capítulo 19, verso 20, está escrito que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amados irmãos, a palavra de Deus é uma espada, amados irmãos, de 2 gumes. Aleluia, glória a Deus. Ela corta, ela é penetrante, amados irmãos, e ela faz crescer a igreja. Ela é o terceiro segredo do avivamento na igreja, é a palavra de Deus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 1, Paulo pede oração para que a palavra do Senhor tenha livre curso e se propague e seja glorificada. Em Abacuque capítulo 3, verso 2, o profeta orou pelo avivamento da obra de Deus, dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra nos meios dos anos, e nos meios dos anos a notifica, e na ira lembra da tua misericórdia. O avivamento, amados irmãos, começa após o homem ouvir e temer a palavra do Senhor. Aleluia. Foi assim que aconteceu no dia de Esdras e Neemias. Livro de Neemias, capítulo 8, você pode conferir isso, amados irmãos. Então a palavra de Deus, ela dá avivamento, ela faz crescer a igreja, ela faz expandir a igreja, amados irmãos. Glória a Deus, aleluia. Os pastores, a liderança não precisa usar de artifício mundano para chamar o povo para a sua igreja, porque é através da
poderosa palavra de Deus que se faz crescer a igreja, que dá avivamento para a igreja. Portanto, o terceiro segredo para o avivamento da igreja, de uma igreja avivada, é a palavra de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia! O poder da oração, o poder do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus são três segredos importantes para uma igreja avivada. Quem quiser experimentar o avivamento pessoal, comece pela oração incessante e o poder do Espírito Santo virá sobre a sua vida e você anunciará a palavra de Deus com o poder de Deus. Amém? Eu vou ficando por aqui, meus amados irmãos, com essa palavra poderosa. Que Deus abençoe vocês. Estarei orando pela sua vida, pela sua alma. Deus abençoe você, pastora, pastores, liderança, diáconos. Deus abençoe a todos vocês amados inscritos no meu canal. Um grande abraço do seu irmão em Cristo, pastor Wagner Muniz. Que palavra tremenda, né, amados? Que palavra tremenda. Compartilhe esse conteúdo, deixa seu like e interaja conosco, amados irmãos. Se inscreva nesse canal e você vai ser abençoado. Que Deus abençoe. Fiquem todos na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom.